Bom dia, nós vamos começar o primeiro podcast, videocast aqui da Tic-Tic-Tac, Educação Infantil. Somos uma escola de educação, estamos há 53 anos na Barra. E aí surgiu uma história assim, de a gente chamar algumas pessoas para falar um pouco da educação, da infância. E a princípio pensamos em chamar pessoas de fora, especialistas. Vamos fazer isso também. Mas aí resolvemos começar com pessoas da nossa escola, porque a gente acredita assim, que temos uma equipe que trabalha conosco, que conhece a nossa história há muitos anos. Então, assim, vamos chamar pessoas de fora. Mas primeiro vamos começar com as pessoas de dentro, né? Que são pessoas competentes, que podem falar muito da nossa história também, podem falar da nossa rotina, do dia a dia, né? Tirar as dúvidas dessas famílias que querem colocar as crianças numa escola de educação infantil e que têm assim, muitas dúvidas. E nós sabemos disso porque ficamos ali na escola, atendendo as pessoas que chegam. Então, eu queria apresentar a Silvia. A Silvia é a nossa psicóloga, trabalha na Tic-Tic-Tac há mais de 40 anos, né, Silvia? Trabalho há mais de 40 anos, conheço essa escola há muito tempo, né? Então, quando abriu na Barra, eu vim para abrir também um berçário na Barra, porque a minha formação, eu sou psicóloga e psicóloga educacional e também especialista em família, né? E estou também acabando um curso sobre parentalidade, orientação parental. Mas entender a Tic-Tac e estar dentro dessa construção há tanto tempo me dá uma alegria muito grande, né? E, além disso, eu fui mãe na Tic-Tac também. Então, minha filha, hoje, com 35 anos, foi aluna, né, da Tic-Tac com muito orgulho. E a Fernanda, que é a professora na Tic-Tic-Tac, dos bem pequenos, né, Fernanda? Aqueles que chegam na escola pela primeira vez. E aí trouxemos a Fernanda para falar um pouco da rotina dessas crianças, falar um pouco dessa angústia que algumas famílias chegam para colocar seu filho na escola, é pequeno. E a Fernanda vai se apresentar, vai falar um pouco da formação dela. Olá, eu sou Fernanda, né, como a Patrícia já falou. Eu sou pedagoga e estou na Tic-Tac já há 17 anos, né? Bem, assim, bem bacana, porque eu entrei na Tic-Tac com 17 anos. Eu entrei uma menina, né? E me tornei uma mulher lá dentro. Então, eu costumo dizer para as pessoas, onde você trabalha? Eu trabalho numa escola onde eu cresci nessa escola, onde eu aprendi muito nessa escola, né? Nessa escola eu também fui mãe, né? O meu filho estudou na Tic-Tac. Hoje não está mais, porque tem 10 anos. Mas, assim, é uma história muito bonita, né? A gente aprende todos os dias, porque teria aquela filosofia, aquela coisa de que o professor é só o que ensina, mas o professor é o que aprende também todos os dias, com as famílias, com as crianças, né? Essa troca que há entre nós, entre os estudos. Então, é muito bom fazer parte dessa equipe, né? E eu estou muito feliz por essa oportunidade de estar sanando essas dúvidas, né? Contribuindo para que as famílias venham conhecer um pouquinho da Tic-Tac e sanar algumas dúvidas no geral, né? Da educação infantil. E a Tic-Tac tem essa característica, né, de ficar com os profissionais, né? A gente fica algum tempo, a nossa equipe se conhece muito, a gente trabalha muito fácil com esse contexto. Claro que uma escola não é fácil trabalhar o tempo todo, mas com uma equipe, né, que garanta, e isso ajuda muito, que conhece essa escola, que conhece o que a gente quer fazer, a nossa filosofia, nossa forma de trabalho. Eu não sei se eu me apresentei no início, vocês se apresentaram. Meu nome é Patrícia Cordeiro, sou diretora pedagógica. Eu comecei na Tic-Tic-Tac também como professora, há uns 35 anos atrás, e aí foi essa trajetória toda depois para coordenação, e em seguida fiquei uns anos coordenação e depois para direção. E hoje eu sou uma pessoa que
na Tic Tic Tac eu faço todo o trabalho pedagógico, toda a orientação. Assim, é um trabalho mesmo que eu amo fazer todos os dias. E eu estou muito feliz com esse videocast. Eu acho que nós vamos poder falar muitas coisas que assim, são dúvidas de muitas pessoas. Sim. E que eu acho que vai ser bem bacana. E esse primeiro videocast é para falar um pouco dessa escolha da escola, né? Entre outros temas, nós conversamos e achamos que esse tema ia ser muito interessante para as pessoas que estão querendo colocar seu filho na escola, mas assim, tem muitas dúvidas. E eu acho que vocês, durante esses anos todos que vocês trabalham na escola, vocês já vivenciaram isso de uma forma bem, bem bacana. Nós todas. Acho que podemos falar aqui da principal angústia, né, que é a separação, que é como escolher essa escola, vou chegar nessa escola, como é que vai ser o meu filho? Ele vai ficar longe de mim? Será que ele vai ter ganhos nessa escola? Será que é melhor eu esperar um pouco? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para a gente poder... Eu faço muitas visitas, né, o tempo todo, né, da escola, e converso muito com as famílias. Então, isso é uma coisa corriqueira para a gente, né? Atender as famílias e tirar essas dúvidas. Claro que não é fácil colocar um filho na escola. É o primeiro momento que ele entra realmente numa sociedade, né? Eu falo sempre nas minhas reuniões que a criança sai da barriga da família e entra numa barriga da sociedade, né? Claro que ele já está vivendo numa sociedade pequena, mínima dentro da casa. Mas aí, quando ele vai para a escola, é o primeiro passo, né? E é um passo muito grande e para sempre de viver em sociedade. Então, quando essa família chega na escola, ela precisa ser acolhida. Ela precisa entender o que a gente faz. Quem é que vai cuidar do meu filho? Né? Quem são essas pessoas? Como é esse espaço? Né? Como vai ser a adaptação dele? Será que é melhor ficar em casa? Será que é melhor ficar com uma babá? Será que, de repente, eu deixo só um tempo? Será que as pessoas que colocam o filho aqui, o que pensam sobre essa escola? Então, essas dúvidas são tiradas e eu acho que gradativamente, às vezes não é só uma visita, a gente convida para mais de uma visita. É muito importante que essa família tenha segurança nesse espaço. Uma família com segurança vai deixar uma criança com segurança. Né? Isso é uma das coisas principais que a gente sempre vê. Uma das coisas que eu acho fundamental é a família e conhecer a escola enquanto ela estiver em funcionamento. Ela chegando lá, no momento não combinado, simplesmente chegou e falou, eu quero conhecer essa escola, ou então até agendar, mas no momento em que essas crianças estejam ali vivenciando uma proposta, né? Porque a família vai entrar por todas as salas, por todos os ambientes, então ela vai saber, essa turma, ela está fazendo a refeição, ela conheceu o refeitório, onde as crianças estão lanchando, as crianças de 1 ano, agora no momento, eles estão no encontro de movimento, né? O que essas crianças fazem no encontro de movimento com a ateliêrista? Exatamente. Então, elas vão ver essa prática ali, do que você chegar e a pessoa te apresentar, não, na escola acontece isso, aquilo, mas você só pode vir no final de semana, de repente, ou num horário que as crianças não estejam aqui. Uma coisa é você falar, outra coisa é você ver ali na prática o que está acontecendo, né? E as famílias, quando chegam, às vezes você fala, a criança vai para o grupo 1. Não, mas o meu filho ele já tem 2 anos. Aí você, não, mas vem cá para você conhecer a turma de criança de grupo 1. Eles já começam a fazer 2 anos a partir ali de maio. Mas eles precisam daquele grupo ali, até para fortalecer esse emocional, para ver, né? Tem uma diferença ali de meses, mas que está dentro da faixa etária e que é importante para a preparação do grupo 2. E aí, quando você mostra ali na prática, a família, não, eu entendi. Tem que vivenciar o que é a idade. Exatamente. E tem uma coisa assim, né? Que com criança muito pequena, algumas semanas, até dias, isso faz diferença, né? Então, as famílias pensam, não, meu filho sabe muito, ele está muito grande para essa turma. E é isso que você falou, quando eles vão vivenciando, ou vendo o grupo todo em funcionamento, que é diferente de você só estar com seu filho.
É diferente do seu filho no grupo, né? Então, isso é super importante, visitar a escola em funcionamento. Mas, Silvia, aí eu acho que a criança vai ser observada também naquele Sim, grupo. Claro. E eu acho que se a criança, se a equipe achar também que a criança não está bem naquele grupo, né? A equipe vai ser a primeira a chamar a família, sempre junto com a família. Eu acho que é um trabalho muito... Parceria, né? Muita parceria, sempre junto, sempre acompanhando aquela criança junto com a família e conversando, né? E decidindo o que é melhor. Agora, eu acho interessante quando você falou de não conhecer de conhecer o espaço em funcionamento, é porque quando a gente vai visitar uma escola, é claro que o anfitrião, que somos nós, queremos mostrar o nosso espaço, que o nosso espaço é maravilhoso, realmente. É um espaço que tem uma área verde incrível, que hoje em dia nós sabemos que trabalhar do lado de fora tem toda uma proposta diferente de trabalhar esse lado de fora, né? Sabemos que é o que tem de melhor para a criança. Inclusive para a saúde. Inclusive para a saúde. Só que a gente não está vendendo, entre aspas, né? Não está vendendo um apartamento. A gente tem que mostrar o funcionamento mesmo, como é a nossa rotina. Isso que a gente quer mostrar. Por isso que a gente também está convidando as famílias para esses sábados, esses dias de semana que estão vivenciando a rotina da escola. Sim. E é uma visita de uma maneira diferente, diferenciada. Uma visita de vivência. Eu acho que isso vai ser muito... Está sendo muito bacana, né? A primeira já foi muito legal. É até bom ver, porque assim, esse ano eu tive uma família que falou, Fernanda, eu só iria colocar meu filho com 2 anos na escola. Mas eu percebi essa necessidade em casa, que o espaço estava pouco, as propostas estavam poucas. E eu vi isso também naquele sábado que nós estávamos lá, a família falando, gente, eu estou me programando para colocar só o ano que vem, mas eu estou vendo que eu já poderia ter colocado esse ano, já poderia ter iniciado. Quanto está aproveitando? O quanto a criança aproveitou todas aquelas propostas que nós fizemos ali no sábado, né? E no final ninguém queria ir embora. Não queria que terminasse, né? Então, assim, isso que eu acho importante é vir à escola, lógico, a nossa escola, mas você que está procurando, ainda não decidiu, é entrar na escola, tá ali vivenciando o que está acontecendo, como é que acontecem essas propostas. Lá na escola eu até brinco, tem famílias que antes de fazer a matrícula vem aqui umas 3, 4 vezes, Sim. porque vem um dia a mãe com a avó, um exemplo. Aí no outro dia não, agora eu trouxe o pai para conhecer. Isso é muito bacana, eu acho isso muito legal. É muito bacana, né? Porque a gente ouve a opinião de todos da família. Ah, não, já fui lá 2 vezes, já vou a 3ª vez. Ok, não tem problema nenhum. Vem a 4ª, 5ª. Tem que trazer mesmo a família. A opinião da família é muito importante. E essa criança, a adaptação dessa criança vai ser muito mais tranquila. Porque assim, o que eu falo com os pais, né? Tô falando por quê? Porque geralmente eu tô no grupo 1, que são crianças de 1 a 2 anos, ou eu tô no berçário, né? Que é criança de 4 meses a 1 ano. São crianças muito pequenas. Algumas chegam lá e ainda não estão falando, né? Então ainda nem naquela fase ali de balbuciar, de apontar, ainda são bem pequenininhas. Então assim, a família, ela precisa ter segurança nesse ambiente. Ela tem que falar, não, é aqui que eu vou confiar em deixar o meu bem mais precioso. É isso aí. Porque você está deixando o seu filho ali... Não tem preço, né? Não tem preço. Para você ir trabalhar, enfim, para você fazer gente. qualquer coisa. E você precisa confiar. Então eu falo, a adaptação começa pelos pais. A primeira coisa é o pai estar seguro, não. É essa escola, é isso aqui que eu quero pro meu filho. É o primeiro passo, né? O segundo, aí vai começar a adaptação com a criança, né? E por isso a gente pede, né? Algumas famílias, eu vou deixar e depois eu venho buscar. Não, você vai ficar aqui dentro da sala comigo. Você vai ter que ficar aqui pelo menos uns 2, 3 dias. E olhe lá, no mínimo. No mínimo, porque eu falo pra família, você precisa me conhecer. Você tem que saber com quem você tá deixando o seu filho. Você tem que conhecer a equipe. E eu preciso conhecer vocês para saber um pouquinho, né, da família de vocês e você me passando, ó, a criança dorme desse jeito, a criança na hora de comer é assim, ó, se ele chorar desse jeito, eu preciso conhecer essa criança. Exatamente. Tudo isso ocorre, né, antes, né, quando existe a visita na escola, quando todo mundo vai nos conhecer e conhece mais de uma vez. Então, a gente fala da nossa filosofia, qual é a nossa proposta pedagógica, o que nós fazemos. E depois, quando a família resolve, né, traz a avó, traz tio, vem o Dindo, vem o pai, e aí a família resolve fazer essa matrícula,
aqui está começando uma adaptação. Aqui está começando o início de tudo. E aí a gente senta, a gente chama para uma entrevista de anamnese, que é isso que a Fernanda está falando. Isso. Lá na entrevista, a gente vai ter tudo anotado, né? Eu também preciso conhecer essa criança, eu como coordenadora, para passar para a professora e depois ela checar, né, com a família. Não esqueceu de nada. Na prática. Né, na prática. Então, mas eu preciso saber que remédio que ele toma, se teve alguma intercorrência, né? Como que está a família pensando nessa entrada da escola? Se nós vamos ter que ajudar mais um pouco, né? Se vai precisar de mais acolhimento, de mais segurança. E aí, assim, depois dessa entrevista, a gente combina como é que vai ser toda essa estrada da criança, né? Como é que vão ser os próximos dias? Se vai ficar 1 hora, se vai ficar meia hora, o que ele vai trazer, se ele vai lanchar na escola, se ele tem alergia. Então, isso tudo é anotado e a gente tem uma ficha que a gente recorre a ela sempre que necessário, né? É verdade. Né? E tem coisas que tem um sigilo. Então, quando a família nos fala de algum sigilo, tem coisas que só ficarão também com a coordenação e direção. Sim. Outras, né, na maioria, claro, na grande maioria, a professora tem acesso a tudo. E é uma forma de ajuste, de ajudar, de estar junto nessa adaptação. A adaptação nunca é só da família ou da criança. Eu ia falar isso. Né? Eu ia falar isso, porque Criança as mães também, né? as mães, as famílias, as mães precisam ser acolhidas, né? Sim, sim. Não é fácil. Não. Então, assim, eu já vi criança entrar sorridente, feliz, e a mãe chorar muito. E a mãe falar, nem olhou pra trás. Chora. Assim. Mas esse não olhou para trás significa que ela deu uma segurança para ele tão grande Sim. que ele foi. Então, assim, é mérito dela. É verdade. É. Então, assim, mas é uma coisa que emociona. É. Então, assim, a gente também acolhe a mãe ali nesse momento. Nossa, muito. Muito, né, Silvia? E esse momento não é só um momento de adaptação da criança e da família. A gente trabalha sempre em trio, que é a escola, a família, né, a criança. A gente precisa conhecer todo mundo e até para a gente poder ajudar, a gente também tem que ter um momento de segurança. Então, aquele primeiro mês, lá em fevereiro, é um mês de adaptação também. De novo, mesmo que a gente tenha muita experiência, é uma adaptação para a gente. Cada criança é uma né? criança, cada família. Criança é uma criança. Cada né? família é uma família. E isso é muito gostoso, e eu acho que por isso que a gente faz isso há tanto tempo, né? Porque a gente adora conhecer pessoas, né? São pessoas muito diferentes o tempo todo, lógico, todos nós somos diferentes, com nossas particularidades, e a coisa vai acontecendo. Então, tem família que acha que a adaptação vai ser só um dia, né, Fernanda? Tem adaptações que são mais rápidas, duram ali 1 semana, mas no geral Ou então, duram um pouquinho mais, assim, né? Não, meu filho vai se adaptar, não vai nem olhar para trás. Não é assim. Não tem um script, não está escrito num livro, na página tal, que aquela adaptação vai ocorrer em 3 dias, 5 dias, 1 mês. Então, para isso, a gente tem esse tempo de acolhimento. E se precisar mais, a gente vai fazer mais mesmo, né? Claro. Então, é um momento também de doação nossa, de entrega da família, porque não tem nada mais caro, né? Sem preço do que uma criança, do que um filho. E vocês estavam falando da questão da fala da criança, né? Dessa entrada da criança na escola, adaptação, esse desenvolvimento, a fala da criança, desenvolvimento da comunicação, como é importante para a criança essa comunicação com a escola, com os amigos, no social, né, no coletivo. E assim, essa adaptação, no início, quando a criança chega, isso demora um pouco, né? Os pais ficam um pouco com essa ansiedade de que a criança logo vai se relacionar, que a criança ela vai... Porque existe uma expectativa dessa entrada na escola, muito grande. Algumas crianças que precisam... a fala, né? Precisam desenvolver mais essa parte oral da comunicação. Mas eles são pequenos, às vezes a gente tem que tomar cuidado, né, Fê? Por causa dessa demanda excessiva,
E às essa vezes demanda eles, exagerada. às vezes eles já até falam, mas chegam em casa não querem comentar nada, né? E a família fica naquela ansiedade. Então, assim, o que eu costumo dizer que a criança, quanto menor ela ingressa na escola, melhor é para essa criança em questão de segurança, até mesmo de bem-estar, porque assim, essa criança, muitas vezes a mãe fala, eu vou esperar o meu filho começar a falar para poder entrar na escola. É um medo, Mas né? é um medo. Mas essa criança, corporalmente, ela já fala. Ela já demonstra os seus interesses, Gestos, né? com gestos, com expressões faciais, Exatamente. A apontando. comunicação não verbal. Não verbal, exatamente. Às vezes a criança, que nem essa semana a mãe falou, eu chego na escola, ela não quer ir embora. Eu fico ali na porta e ela volta, abraça um amigo, não sei o quê. Ela tá demonstrando, eu não quero ir embora, aqui tá bom e eu quero continuar. Uma comunicação gestual, né, Exatamente. da criança. Tem uma na sua sala, por acaso, que ela não fala. Mas ela fala tudo corporalmente. Sim, ela diz acho que é ela mesmo que você está falando, né? Foi. O quanto ela ama aquilo. Né, Exatamente. É a menorzinha da turma. Ela quase não fala, agora que está começando a balbuciar. Mas tudo que você pergunta, ela compreende muito bem. Ela balança a cabecinha, ou então ela vai fazer aquilo que você está perguntando, né? E tem uma diferença, né? Desculpe ter te cortado. Mas tem uma diferença entre a fala, né? Tudo faz parte da linguagem. Entre a fala e a comunicação. Eu posso não falar nada e me comunicar super bem. E é o que acontece com essa criança. Né? Ela é uma das mais comunicativas do grupo. Isso. E assim... Isso é muito bom para o grupo, né? Sim, muito. Eu costumo dizer, até naquele dia mesmo, no sábado, que nós estávamos lá, uma família falou, Fernanda, eu estou muito na dúvida porque eu preciso da babá, mas eu queria, diante de tudo que eu vi, que ele entrasse na escola. Eu falei, olha... A gente tem que pensar, não vou falar para você descartar uma babá, porque de repente você vai precisar de uma babá pro dia que a criança estiver doente, uma eventualidade, uma rede de apoio. Claro. Mas essa criança, ela precisa desse convívio social, que não seja só um núcleo familiar. Porque ela está em casa, ali só com a mãe, com o pai, com o avô, com uma babá. Mas quando ela vem para a escola, olha quantas pessoas são inseridas nesse convívio social. Porque, vou dizer pela nossa escola, tá? A pessoa, quando você chega com seu filho na escola, desde o porteiro, sabe o nome do seu filho, a pessoa que está na cozinha, a pessoa da manutenção, a pessoa da limpeza. Então, assim, não é só o convívio com a professora, com as auxiliares. É um convívio, desde que ela passa ali com o Gilson, com o Carlos, dando bom dia, boa tarde. Ela passa pela secretaria ali com a Rita, com a Mara. E aí tem ali as meninas que estão ali na coordenação, na direção. Até chegar na sala, olha quantas pessoas foram inseridas nesse núcleo. No início, né, tem aquele choro da adaptação, porque eu tô chegando num lugar desconhecido. É um lugar muito... Pra gente, a TikTok já é grande. Imagine pra criança bem pequena, né? Às vezes as famílias entram e falam, gente, por onde eu saio? E aí depois você começa... Eu mesmo no início, eu entrava numa varanda e falava, gente, como é que eu volto pra outra varanda? Isso, nessa questão da localização lá, porque... É uma escola que foi construída para ser uma escola de educação infantil. Então, tínhamos o desejo, porque anteriormente éramos em uma casa adaptada e tínhamos o desejo de espaços que convidassem a criança para o jogo, para brincar, né? Para explorar. Enfim, então foi um espaço planejado para ser uma escola. Então, é uma escola grande. É claro que quem chega a primeira vez... Não vai saber se pode até ter essa dificuldade de locomoção, mas é um espaço grande que acolhe, vocês não acham? Eu acho que é um espaço grande que acolhe. Se aprende muito rápido, as crianças sabem porque é tudo pensado assim. Poxa, nós éramos numa casa, como eu já falei, adaptada muitos anos atrás, muitos anos. Então, nós queríamos assim um banheiro perto que ajudasse nessa autonomia da criança, que a criança pudesse ir, lógico que nessa faixa etária ainda não, mas numa faixa etária mais avançada, que a criança pudesse ir ao banheiro sozinha, entre aspas. Por que o entre aspas? Porque tem vidro, você está vendo a criança ali, você está dando uma autonomia vigiada. E a criança vai adquirindo essa liberdade de movimento, ela sabe ir e vir rapidamente. É um espaço sem escada, né, Patrícia, também. Assim, isso é bacana também. A escada, acho que até a escada, se existisse uma escada, seria um desafio, mas eu acho que
no momento certo. No momento certo. Tem poucas escadas. Eu acho que é no momento certo. É muito linear. Você vê para as famílias esse gostam movimento. Muito. Você vê que tem essa autonomia desde o berçário até o grupo 5, porque ali na varanda do grupo 1, quando, né, a gente faz os combinados, olha, agora nós vamos para o lanche, então vamos lá no banheiro lavar as mãos. As crianças já vão para o banheiro, elas mesmas já abrem a torneira e já começam a lavar. Porque é tudo na altura delas, né? E aquela pia ali do banheiro, então... E eles adoram água, né, Fê? Nessa idade, é com eles mesmo. E os pais, as famílias, né, me falam isso. Nossa, a gente acaba fazendo tanto por eles, né? E aí... a coisa não acontece, porque é tudo dado na mão. Muitas vezes a gente recebe crianças que eu fico na dúvida se está acontecendo algo a mais. Mas, na verdade, não. Foi uma falta de oportunidade dela ser mais independente, dela conseguir fazer as coisas por ela, né? Cada ação que a gente faz aqui, a gente abre uma sinapse aqui no cérebro, né? Sim. Então, novas aprendizagens são feitas, inclusive no lavar de mãos, né? No abrir a lancheira, né? De carregar a sua mochila, de tirar a sua agenda. Como é importante. Né? Isso é super importante e é diário. Então, são coisas que... a escola, na educação infantil não se faz nada. Então, você faz não muitas visitou coisas. uma escola de educação infantil. Fazemos muitas Tem um coisas. trabalho intenso o tempo todo. Mas é um trabalho respeitoso, é um trabalho que você vê a criança, ajuda a criança, interfere quando há necessidade, né? Estimula, claro que sim, né? Leva ela para fazer, provoca, né? Faz novas aprendizagens. A provocação é o tempo todo, né? Nos nossos contextos de aprendizagem, que acontece em cada canto da escola, em cada espaço diferente. Um ambiente preparado para para criança, né? Para criar essas oportunidades. Para criar oportunidades. E eu costumo dizer que o olhar da criança, ele fala muito por si só, né? Quando, vamos lá, pessoal, quem vai conseguir abrir sua lancheira? Vamos pegar o que você trouxe hoje de bacana aí para lanchar. Não, e aí, quando ele consegue abrir essa lancheira, que ele pega esse lanche... Aquele olhar que, tipo, eu consegui, eu sou capaz, sabe? E ninguém vai fazer, ou então alguns ficam esperando, né? E aí, às vezes você vai ajudar eles, tipo, eu vou conseguir, não, tudo bem, vamos lá, você vai conseguir sim. No início, às vezes, eles não querem, porque é tudo dado na mão. Né? Então, quando ele começa a perceber que o amigo do lado pode fazer e pode, né, fazer, isso é uma modelagem. A gente aprende também por imitação. Então, ele começa também a abrir sua lancheira, tirar sua agenda, né? Eu tô falando aqui com relação a crianças de 1 ano, tá? Sim. Eles são muito pequenos. Então, assim, no início, né, eles chegam, o lanche tá aqui, eles estão aqui. Então, vamos lá, pessoal, vamos segurar o garfinho, a colher, né? Porque é tudo pequeno para eles. Tem hora que esse lanche vai voar pro cabelo, vai voar na gente, né? Eu, no início do ano, sempre tenho uma blusa. A mais, então ele vai voar, vai cair no chão. E tá tudo bem. Eu sempre falo para as mães, manda um pouquinho a mais, porque a gente vai estar com uma outra colher ali do lado, né? Auxiliando. Mas eles precisam desse movimento, eles precisam aprender a se virarem sozinhos, né? Se for essa a expressão. Sim. Que eu não preciso de um adulto, por mais que eu tenha que ter um olhar, uma supervisão, porque é muito pequeno e não pode ficar sozinho, mas eu não preciso de um adulto para resolver tudo para mim. Eu sou capaz, eu consigo. E essa habilidade, essa coordenação, ela vai se tornando cada vez, né, melhor à medida que o tempo vai passando e que eu vou fazendo esse movimento, né? Entendi. E nisso tudo, né, há um desenvolvimento de tudo, da coordenação motora, né, de lidar com o outro. Na escola, a gente não tem só um conteúdo de aprendizagem. Tudo é aprendizagem. Pensamento, né? Primeiro eu penso, depois... Linguagem, né? Então, quando a gente pensa em colocar um filho na educação infantil, o que ele vai aprender? Mas a escola não é um espaço só de um conteúdo programático, não. A escola tem muitas outras coisas, como a sociabilidade, conviver com o outro, o respeito, saber esperar a vez. É muito né? Dividir. Né? Dividir. Porque em casa tudo é meu. O espaço é meu, os brinquedos são meus. Ainda mais assim, quando é filho único, tem a diferença, né? Quando é filho único...
E aí a mãe... Aí tá nascendo um outro irmão. E aí, aquela coisa de colocar naquele momento na escola, porque tá nascendo um irmão. Eu não vou colocar agora, porque ele vai ter um irmão. Então, assim, eu acho que é o momento... Também esse medo, tem muito esse medo, as famílias de... Tem muito. E eu acho que esse momento que a mãe vai dar essa atenção, como você falou, uma vez que a gente estava conversando, eu me lembro que você falou isso para mim, que nós temos que pensar que essa criança vai ter uma atenção exclusiva dessa mãe nesse momento dessa adaptação, e que isso é muito importante para essa criança. Mesmo eles esse irmão que está em casa. Tem um nenenzinho. Exatamente. E mesmo que eles ainda não falem, eles entendem muito bem, eles compreendem muito bem. Então, eu acho que é importante conversar. Olha, seu irmão nasceu, ele é muito pequenininho, a sua irmã. Você já foi pequenininho. Quando você era desse tamanho, você estava em casa com a mamãe. Mas agora você já é um menino, você já é uma menina, você está crescendo. E você precisa ir para um ambiente onde você vai fazer muitas coisas bacanas. E aí, esse momento, porque o recém-nascido... Se você consegue... Bem recém-nascido, né, que você tá falando. Bem recém-nascido ou bebê de meses, se você tirar o leite, se você deixar o leite em casa, uma outra pessoa pode te dar esse auxílio e o bebê não sente tanto. E esse momento da adaptação é até o momento de você falar, olha, agora a mamãe deixou o bebê em casa e agora a mãe vai com você para essa escola. Eu quero conhecer esse ambiente. Eu quero conhecer esse lugar que você vai ficar, que você vai ser feliz, que você vai aproveitar. Aqui você vai fazer coisas de criança grande. Olha só. Aqui você vai poder fazer... Vou dar um exemplo de propostas, uma pintura. Aqui você vai poder ir participar do encontro de inglês. Você vai poder participar da argila. Você vai na horta, você vai plantar, você vai colher. Né? Porque às vezes as pessoas pensam, o grupo 1 ele fica só na sala. Não, gente. O grupo 1 ele participa de todos os espaços da escola. É claro que todos os horários são reservados. Quando o grupo 1 está no espaço casa, por exemplo, que é um espaço de dramatização, só tem o grupo 1 ali. Outros grupos não vão estar nesse mesmo ambiente, nesse horário. Se nós vamos até o areal grande, é só o grupo 1. A gente não vai misturar com crianças de 2, 3 anos. Mas eles participam de tudo. Desde o quiosque ao ateliê. Tem o ateliê dos bebês. Tem o ateliê digital. Eles têm encontro de inglês, de movimento, de musicalização. Tem, né? Então, assim, tem muitas coisas que acho que o tempo nem dá pra gente falar tudo. O tempo de bebê recém-nascido tem as questões lá do bebê recém-nascido, do desenvolvimento, de deixar o bebê. É importante, é muito importante esse tempo. Mas, assim, essa conversa com a criança de que o irmão vai ficar em casa e que ela vai para um ambiente... de socialização é muito importante, muito. Né? Que aconteça dessa forma, como você disse. Porque tem também uma questão de ansiedade das famílias nessa comparação. Vai para o parquinho e aí compara um amigo que está na escola com uma criança que ainda não foi para a escola. E aí fala, ontem tinha uma mãe falando isso na escola. Eu quando vou em algum lugar com a minha filha, as mães falam, já dá para ver que é de creche. Eu falei, meu Deus, creche frequenta uma escola de educação infantil. Porque tem uma outra pegada, né? Tem uma outra vivência, ele tem uma outra diferente. Vivência. Mas eu acho que o que adia, às vezes, também, que a gente estava falando dessa questão de adiar, é o medo, às vezes, que as famílias têm das viroses, das doenças. Então, assim, eu acho que... aí o pediatra fala, não coloca agora, que está muito cedo, porque vai ter uma virose, vai ter outra. E aí, eu acho que a gente tem que colocar isso na balança, né, Fê? Porque eu acho que o parquinho... Também, no parquinho, no shopping. Aí vai para um shopping, fica no shopping 4 horas. Um shopping fechado. Então, assim, eu acho que isso tudo a gente tem que e o nosso colocar na ambiente aberto, isso é super importante. Isso é muito importante. Isso é um marcador importante de procurar uma escola que tenha um espaço aberto. É que verdade, ele possa isso faz diferença. Um grande tempo do lado de fora. Né? Não, e uma ventilação, um espaço arejado. Isso, arejado. Foi projetado para ser arejado. Isso é super importante. Eu costumo geralmente fazer a saída na sala, que é um momento que nós estamos ali, né, no final do dia.
mais uma vez ouvindo história, porque a contação de história acontece umas 2, 3 vezes ao longo das nossas tardes. E como é importante, né, Fê? Muito, muito. E eles, agora no final do ano, eles já escolhem a história que eles querem que conte naquele dia. A história, E a música. Muitas né? das vezes eu tenho que contar 2, 3, porque um quer uma, outro quer outra, e às vezes a gente combina. Não, essa aqui vai ficar para amanhã. Mas assim, eu deixo a sala muito pro dia, que tá um dia muito calor, que a gente... Né? Aquele dia que a doutora fala, ó, não sai da sala hoje porque lá fora tá A doutora é a nossa pediatra. A pediatra da escola. A enfermeira fala, não, ó, hoje evita de sair que tá muito quente. Mesmo onde tá coberto, tá muito quente. Sim. Então, já tem o planejamento da sala. Ou naqueles dias que tá chovendo muito, tá muito frio e eles são pequenos para pegar um vento. Mas, no geral, nós temos uma varanda que é só para eles. Então, ali a gente pode fazer inúmeras coisas. Tem a horta, que é um espaço que tem as plantas, então a gente tem ali, né, bastante sombra. Tem as outras varandas que a gente pode trocar com o grupo do lado, né? Tem essa parceria entre as colegas de trabalho. Tem o quiosque, tem o espaço casa, tem o ateliê botânico, tem o ateliê digital. E então, tem assim, os bichos, a gente não pode esquecer das nossas tartarugas. Exatamente. E dos nossos jabutis que fazem parte desse ambiente. Então, assim, eu acho que muito nada lindo. melhor do que a criança estar com o pé no chão para ele sentir, né, a terra, a grama, a areia. a sensação mesmo, desde do azulejo, desde o piso lá fora, né? Então, assim, eu gosto muito disso, de criança pé no chão, contato com a natureza. Sempre. Vamos pela escola, pelo jardim, o que nós vamos encontrar hoje pra gente levar de especial pra nossa sala. Então, gente, não tem nada mais rico do que isso. E esse pé no chão não é o pé no chão que dá febre, né, Fê? Não. Não é o pé no chão que vai fazer a criança pegar a virose, não é o pé no chão que vai... E Até também porque tem estudos sobre isso, que quanto Sim. mais a criança coloca o pé na areia, na terra, Quanto esse mais contato com a vivência natureza, ela tem, ela cria uma imunidade maior. exatamente. E eu acho que É verdade. nós também temos os cuidados necessários. Sabemos que naquele dia de frio, sabemos né, que naquele dia de frio não é dia da gente fazer oferecer determinadas propostas. Eu acho que tudo tem que ter coerência. Sim. Um equilíbrio Tudo também, né? Equilíbrio, exatamente. Tudo que é pouco, tudo que é... Porque as pessoas Muito. têm essa tendência, né? De ir de um Não é uma extremo ao regra, outro. né? Não é uma regra. É isso aí. Não É o que é As pessoas possível têm. naquele dia. O que é Exato. favorável Dentro naquele de um dia. planejamento que Exatamente. você sabe qual é o seu planejamento para aquela faixa etária, você sabe quais são os objetivos, o que você Quais quer as atingir. propostas que você quer fazer, né? Isso, aonde você quer chegar com aquela faixa etária, o que ele precisa estar ali para viver aquele momento, que eu acho que é importante também, do cotidiano, e seguir no seu crescimento. Ó, né? você vê ontem o nosso encontro de movimento era passar pelo caminho da floresta. Sim, porque É você uma já abaixou trilha. ali para olhar na perspectiva das crianças. Nossa, Passa ali abaixadinho Lento. para você ver. Olha para cima. É outra perspectiva. É uma A gente floresta. fala o caminho secreto lá na sala, mas pode ser o caminho da floresta também. Tem até uma música que a gente brinca muito quando passa por ali. Fui andando no caminho da floresta. E ontem, quando a Roberta fez essa proposta, a metade estava com sapato e a outra metade... A Roberta é a professora de movimento. A metade estava com sapato e a outra metade sem. Aí até a Patrícia passou, mas tem gente com sapato, tem gente sem. Eu falei, vamos ficar todo mundo sem sapato pra gente poder pisar nessa terra que ainda estava um pouco úmida, mas ontem estava calor, não estava chovendo, não estava aquele sol, estava o dia perfeito. E aí eu fui perguntando, você quer? Uma criança não quis tirar o sapato e tudo bem, ele foi com sapato. Mas as outras toparam na hora, até porque eles amam ficar descalços. E esse respeito é tudo. Né? E aí algumas foram correndo atrás da Roberta e 4 ficaram agarrados ali comigo. A Simone até passou na hora, a coordenadora, e pegou uma. Todos foram numa boa. Teve uma que quando pisou na terra, os dedinhos todos fizeram assim e parou. Aí a Simone pegou ela no colo e entrou com ela. Todos passamos pelo caminho. E a Simone, ela não quer colocar. Eu falei, tudo bem, coloca ela em cima. Tinha alguns obstáculos nesse caminho. Coloca ela em cima dessa caixa, porque a caixa é baixinha, né? Ela vai ficar aqui e não vai. E aí a Roberta começou, estavam procurando os animais, da história de uma história que ela estava contando, acho que dos 3 porquinhos, dos animais. E aí ela falou, quem vai encontrar o cavalo? Quem me ajuda? E aí ela pulou da caixa e começou a andar. E depois ela foi. E ela esqueceu.
Que aquele pé estava na terra. O primeiro encontro, né, com a terra, talvez. E ficou tudo bem. E ela teve uma experiência única. Ô, Fernanda, você estava falando dessa coisa da criança que está com o bebê em casa, o irmãozinho, né? Que horas colocar, enfim, que momento colocar. Mas sabe o que a gente observa? Que o segundo filho entra muito mais cedo. Eu estava pensando sobre isso. Né? Essa experiência que o primogênito tem é inigualável para os pais, né? Os pais estão se inaugurando como pais, se tornaram pais ali. Junto, né? E aí o segundo, com a experiência do primeiro... E com estímulo também, né? Porque tem um professor em casa. E aí eles falam assim para mim, nossa, minha casa ficou pouco, o meu cardápio de brincadeiras, de opções para ele... ficou muito pouco, então tem que ir para a escola. Então, o segundo vai muito mais rápido. Né? E por mais que essa família tenta proporcionar momentos em casa, não tem interação com as outras crianças da mesma faixa etária. Uma coisa é fazer uma proposta com uma criança por vez. Outra coisa é fazer uma proposta com 4 crianças, com 5 crianças. Porque, assim, na maioria das vezes, quando eu ponho uma proposta ali, um exemplo com uma argila, eu não vou pegar a turma inteira. Eu vou pegar 3 crianças, 4 crianças. Enquanto isso, essas outras crianças estão fazendo um momento de higiene, ou elas estão numa outra exploração, num outro contexto. E ali, naquele tempo, ela vai ter as suas experiências, mas ela está observando o que o outro está fazendo. Então, ela está aprendendo com o outro. E vai fazer também. Vai fazer também. Exatamente. Ai, gente, estou adorando aqui o nosso... Nosso O nosso papo está muito bacana. Né? Mas eu acho que está na hora da gente... E Fernanda dá uma aula, assim, né, do que é trabalhar com crianças muito pequenas, né? Eu acho que isso também é ser professor, e um professor de muita qualidade, né? Que consegue, que estudou, que se preparou e que tem um dom para cuidar desse pequeno, né, que precisa tanto também do cuidado da gente, né, das propostas que a gente faz e do afeto. É verdade. E desse limite também, né, gente? Vamos combinar que a gente precisa também conviver com as pessoas, saber até onde a gente pode ir. Isso a gente aprende desde pequeno. Exatamente. Desde bem pequeno. E eu acho que, às vezes, as pessoas confundem um pouco na nossa filosofia construtivista. As pessoas falam, mas o construtivismo, a criança vem para a escola, pode fazer o que quiser, permissividade. Não tem limite, gente, olha, é muito mais difícil você dar limite da maneira que o construtivismo faz, que você conversa, você escuta, você tem escuta, e o limite é dado de uma forma respeitosa, mas ele é dado, porque as pessoas, às vezes, confundem um pouco o ceder, né? O dar limite, o ceder para a criança como é diferente você respeitar e ceder. Você pode dizer não ceder e dar esse limite para a criança. Então, assim... É de uma forma com respeito. E levar essa criança a pensar, isso que você está fazendo está legal? Você acha que está bom para o outro? Né? Você acha que o seu amigo, um exemplo, ficou feliz com essa atitude? Exatamente. Você ficou feliz? Eu acho que não foi bacana também, né? Em que momento essa criança está? Qual é a idade dele? Qual é o limite que eu dou para minha criança de 1 ano? Ou para minha criança de 2, de 3? Né? Se ela está naquele momento, que ela está naquela crise, é hora de você fazer algum limite assim? O acolher não é ceder, né? O acolher não é ceder. Exatamente. Você pode acolher. Sim. E o limite é amor. Sim. Para mim, o que resume o limite é amor. Porque quando você deixa a criança fazer tudo que ela quer, nem tudo que ela quer é saudável para ela. Vai fazer bem para ela. A criança não sabe. Então tem coisas que ela não pode fazer porque é perigoso. Tem coisas que ela não pode fazer porque vai fazer mal pro outro e para ela. Então dar limite é você dar amor. É você dar atenção. Você vê que às vezes a criança ela faz uma coisa que ela sabe que ela não pode fazer, ela faz te olhando. Tipo, não toca aqui, ela vai fazer assim, ó, pra você, ó. Ela vai tocar te olhando, porque ela tá esperando, ela sabe que não tá legal. E ela tá esperando o momento que você vai falar, isso não tá legal, isso não pode. E quando você não faz isso, a criança
ao meu ver, entende que ela não está tendo importância naquele momento. Tanto faz se ela fez, se ela não fez. Ela sabe que é errado. Mas que o adulto não está olhando para ela. Quantas vezes ela faz até para ter uma atenção, né? Exatamente. Então, quando a criança geralmente fazem algumas coisas assim, que ela já entendeu que não é legal e ela está fazendo, é porque ela está sinalizando que tem alguma coisa ali que não tá bom. Eu acho que a gente pode fazer um próximo falando muito sobre limite. E a gente vai encerrando aqui. Eu agradeço vocês muito, muito, muito. E com certeza faremos um próximo vídeo. Foi muito bacana. Né? Porque muitos temas. Verdade. Não dá para falar em um só. Não. Nem em muita 2, coisa. nem em 10, gente. É muita E coisa. qualquer coisa, nós estamos à disposição. Quem quiser ir lá conhecer a escola, conhecer um pouquinho da gente. Claro. Bem pertinho, né, Fê? Podem ir com todas as dúvidas que a gente pode Vão sanar, se né? apaixonar, né? E vão se Exatamente. apaixonar. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, Beijo, tchau, tchau. beijo.